Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui, eu, missionária Valéria, para o nosso segundo tema da formação Consagração na Mariologia. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início à nossa formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos Nossa Senhora nos céus e a glorifiquemos no alto dos montes. Louvem-na todos vocês, humanos e bestas, seres do ar e do mar. Louvem-na sol e lua, estrelas e pedras, estrelas e planetas. Louvem-na querubins e serafins, tronos, dominações e potestades. Louvem-na todos vocês, legiões de anjos e arcanjos. Louvem-na todos vocês, ordem de habitantes celestes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Amados, rezamos hoje o Salmo 148 do Saltério à Virgem Maria de São Boaventura. Então, é uma proposta para você, você que é devoto de Nossa Senhora, você que ama Nossa Senhora como Mãe de Deus e nossa, Mãe da Igreja, que você possa adquirir Saltério à Virgem Maria. Você encontra aí pela internet, nos sites católicos, nas grandes livrarias. Hoje rezamos o Salmo 148 do Saltério à Virgem Maria de São, tá minha amassadinha aqui, São Boaventura. Então a proposta para você que está fazendo a formação conosco da consagração à Mariologia. Você que quer fazer essa formação, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Nós vamos estar dizendo a você tudo aquilo que é necessário para que você possa ser inserido no Classroom do Google. O que é o Classroom do Google? É uma sala virtual onde tem acesso somente os inscritos. Você vai receber a sua apostila de formação em PDF com todo o conteúdo da formação, os vídeos e os outros materiais auxiliares que nós enviamos para os inscritos. Então entre em contato comigo pelo WhatsApp, faça a sua inscrição e você será inserido nesse grupo fechado no Google, tá bom? Então vamos dar início agora. O nosso segundo tema é consagração segundo a palavra de Deus. Repetindo, consagração segundo a palavra de Deus. É fundamental para a consagração a Maria, como para todas as outras consagrações, a fim de verificar a sua legitimidade, protegê-la contra perigos devocionalistas, inseri-la no plano integral da salvação, o contato com a Bíblia. Então, quando nós falamos de consagração a Maria, como a qualquer outro tipo de consagração, a igreja nos pede o contato com a Bíblia. Por que ter contato com a Bíblia? Para que se verifique a sua legitimidade. De onde provém a legitimidade da consagração? Da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Tudo é preciso estar de acordo com a palavra de Deus. Então, para que se veja a legitimidade de uma consagração, é preciso contato com a Bíblia. Segundo propósito, protegê-la contra perigos devocionalistas. Então, a consagração, ela também precisa ser protegida. E como que uma consagração é protegida? Pelo contato com as Escrituras. Para que ela seja livre, protegida dos perigos devocionalistas. A consagração a Maria, amados irmãos, ela não é somente uma devoção. Mas por isso que ela precisa ser protegida contra os perigos devocionalistas. Porque algumas pessoas, elas têm a consagração só como uma mera devoção. E a consagração para nós não é uma mera devoção. A consagração para nós é algo que nos aproxima de Deus. É um caminho que nos leva para Deus. É muito mais que uma devoção.
A consagração é algo que nós fazemos por amor a Deus. É mais do que uma devoção. Por isso nós precisamos, para que seja verificada a sua legitimidade, para que ela seja protegida dos perigos de um mero devocionalismo, é preciso o contato com as Escrituras. E o terceiro motivo, é preciso inseri-la no plano integral da salvação. As consagrações, especialmente aqui falando da consagração à Virgem Santíssima, ela precisa ser inserida no plano integral da salvação. Por isso a Virgem Santíssima, ela é denominada pela Igreja de corredentora, porque ela está inserida no plano da salvação. Por isso, a próxima formação será sobre o documento do Concílio Vaticano II, Marialis Cultus. E ali, meu amado, ele fala exatamente isso, que todas as festas de consagração a Nossa Senhora hoje, elas são inseridas no plano litúrgico. Todas as festas as memórias, as festas, as solenidades, elas são inseridas dentro do plano litúrgico. Elas são inseridas dentro do plano de salvação. Por quê? Porque assim Deus quis. Deus inseriu Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, no plano integral da salvação. Então é preciso esse contato com as Escrituras para que a consagração a Maria tenha legitimidade, seja protegida dos perigos devocionalistas e seja inserida no plano integral da salvação. Amém? Da revelação bíblica emergem algumas orientações que precisamos ter presentes ao fazermos a exposição teológica da consagração mariana. E são essas orientações que nós vamos começar a ver a partir de agora. Consagração do povo no contexto da aliança. A vida de Israel se desenvolve dentro da comunidade, com ela e não com cada um dos indivíduos separadamente. Deus faz no Sinai a sua aliança. Êxodo 19, 24. Por isso, a importância, quando nós falamos de consagração, é de entrarmos no contexto da Sagrada Escritura. Temos o contato com a Bíblia. Por quê? Porque a consagração, ela não se desenvolve dentro de um indivíduo separadamente, mas ela age no contexto de aliança. Ela age no contexto de comunidade, assim como Deus fez com o povo de Israel no Sinai. Ele não agiu separadamente em um indivíduo, mas ele fez a sua aliança no Sinai, sendo desenvolvida dentro da comunidade, com ela e não com cada um dos indivíduos separadamente. Então, a consagração, ela precisa ser vista nesse âmbito, no âmbito de comunidade. Eu me consagro para o outro. Eu me consagro a Deus para o outro, que é o próprio Deus, e em Deus para os outros, que é a minha comunidade. Então, a aliança torna Israel um povo consagrado ao Senhor, pertencente a Ele, relacionado com o seu poder e com a sua santidade. Quando Deus fez a aliança no Monte Sinai, Deus consagrou um povo. Deus adquiriu um povo para si. Deus comprou um povo para si. E esse povo é um povo consagrado, é um povo que pertence a Deus. Por isso nós estamos estudando a consagração na Mariologia. O que a Mariologia diz sobre consagração? Por isso nós estamos estudando a consagração desde o início. E hoje falando da consagração segundo a palavra de Deus. Deus consagrou um povo para pertencer a Ele e um povo que seja relacionado com o seu poder e com a sua santidade. Então essa é a nossa relação com Deus, essa é a nossa relação com a consagração. Por isso nós somos consagrados, porque nós pertencemos a Deus e porque nós somos relacionados nós temos uma íntima relação com o poder de Deus e com a santidade de Deus.
Por isso Deus disse: sede santo como eu sou santo. Ao adquirir um povo para ele, ao consagrar um povo para ele no Monte Sinai, Deus nos deu o seu poder para ser santo. Deus separou um povo para ele, um povo que tivesse uma íntima relação. E qual é essa íntima relação? Uma relação de consagração, uma relação de pertença, uma relação com o poder de Deus e com a santidade de Deus. Por isso a consagração, ela é algo sério, porque ao nos consagrarmos para Deus, nós estamos assumindo a nossa pertença. Nós pertencemos a Deus e nós temos uma relação íntima com o poder de Deus. Deus age em nós, o poder de Deus se manifesta em nós, a santidade de Deus se manifesta em nós. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer algo muito forte. São Luís de Montfort diz: este tratado não é escrito para santos, mas é escrito para aqueles que querem ser santos. Esse tratado pode fazer santos. No Tratado da Verdadeira Devoção diz que nos últimos tempos Nossa Senhora levantaria santos com poder muito maiores do que os santos que já existiram. Por isso, nós não podemos deixar de falar de vocação. Vocação é o primado da nossa vocação. A nossa primeira vocação, antes de realizar qualquer outra vocação, a nossa primeira vocação é a santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso, nós precisamos entender qual o sentido bíblico da consagração. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Deus consagrou o seu povo, fez aliança com o seu povo no Monte Sinai, e por essa aliança o povo se tornou consagrado a Deus, pertencente a Ele, com uma íntima relação com o seu poder e com a sua santidade, o Senhor disse: agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão para mim uma propriedade peculiar. Quando Deus fez aliança com o homem no Monte Sinai, Deus deu poder ao homem para ouvir a voz de Deus. Por isso Deus disse: agora se ouvirdes a minha voz. Quando nós nos consagramos a Deus, quando nós nos tornamos pertença de Deus, quando nós começamos a ter uma íntima relação com o poder e com a santidade de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus. E nós podemos, além de ouvir a voz de Deus, nós podemos guardar a sua aliança. Nós podemos ter a sua aliança dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Nós podemos verdadeiramente ser uma propriedade peculiar de Deus entre todos os povos, porque a terra é dele. Nós nos tornamos uma propriedade peculiar de Deus. Por isso a importância de se falar da consagração segundo a Escritura. Nas Escrituras nós conseguimos ver a força da consagração de um homem e de uma mulher consagrados a Deus. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Nós verdadeiramente assumimos a pertença de Deus. Nós somos um povo pertencente a Deus, porque a terra é dele. Nós somos uma propriedade peculiar. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos uma nação santa. E essas características só conseguem obter aqueles que se consagram a Deus, aqueles que se tornam pertença de Deus, aqueles que começam a ter íntima relação com o poder de Deus e com a santidade de Deus. A pertença religiosa a Deus exige que o povo se distinga dos outros povos pela observância das leis cultuais, do código moral chamado Lei de Santidade. Esse é o código moral que as Escrituras dizem. Hoje se fala muito de moral na igreja, né? O código de moral da igreja, amado, é a lei da santidade. A lei que nos foi dada no Monte Sinai. A lei que nos consagrou a Deus. A lei que nos consagra a Deus. Que nos faz transcender a Deus. A lei que nos faz pertencer a Deus. A lei que nos faz ter uma íntima relação com o poder de Deus e com a sua santidade.
Por isso, a pertença religiosa, a consagração a Deus, ela exige de nós que nós sejamos diferentes dos outros povos. E o que nos faz diferentes dos outros? A observância à lei da santidade. É assim que nós nos tornamos diferentes dos povos. Essa é a lei da diversidade dentro da igreja. O que nos faz diferentes dentro da igreja? A santidade. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo consagrado, nós somos um povo que pertencemos a Deus, nós somos propriedade peculiar de Deus, nós temos uma íntima relação com o poder de Deus e com a sua santidade. Ele age em nós, Ele está em nós. Então, quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos nos distinguindo dos outros povos. Nós estamos dizendo que pertencemos a Deus e que estamos dispostos a viver a lei da santidade. Esse é o critério teológico que precede ou segue as várias prescrições. Sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. O critério teológico que precede qualquer outra prescrição é a lei da santidade. Sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. É isso que distingue, é essa a diversidade dentro da igreja. Nós somos diferentes dos outros povos, não porque somos melhores, não somos, mas nós entendemos que pertencemos a Deus. Nós entendemos que Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai, que Deus nos consagrou, nos tornou propriedade particular, que Deus fez de nós um povo diferente dos outros povos, que Deus nos deu a graça de poder ouvir a sua voz, observar as suas leis, observar os seus mandamentos, de viver o código moral, a lei da santidade, e em nós podemos assumir o critério teológico de todas as outras prescrições. Sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. É por isso que existem as dúvidas hoje dentro da igreja. Hoje nós vemos na igreja, né, muitas pessoas dizendo: ah, mas padre fez isso, ah, mas padre fez aquilo, ah, mas bispo isso, mais bispo aquilo. Por quê, meu amado? Porque você sabe que a igreja foi chamada para atender a lei da santidade. A igreja, ela é consagrada a Deus para ser um povo diferente. E o que nos difere dos outros povos não é a nossa opção sexual, não é essa diversidade que impera na igreja. O que impera na igreja, amado, é a diversidade que nós temos com os outros povos, porque nós somos um povo consagrado a Deus, porque nós somos um povo pertencentes a Deus, porque nós somos um povo que temos uma íntima relação com o poder e com a santidade de Deus, porque nós somos um povo da aliança, o povo do Monte Sinai, o povo que Deus consagrou para si, o povo que Deus adquiriu para si. Por isso, o critério teológico de todas as prescrições dentro da igreja é o critério da santidade. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então não admire quando você for exigido de você santidade. Quando as pessoas, vocês estiverem à frente de uma obra, à frente de uma comunidade, de uma missão, de um grupo de oração, se você é um coordenador, se você é um cargo de liderança, se você é alguém diferenciado dentro da igreja, não se incomode quando exigirem de você santidade, porque é natural. Porque as pessoas veem nas pessoas consagradas alguém diferente daquilo que elas vivem, diferente daquilo que elas optam, diferente de suas opções. Nós somos diferentes. Nós temos que assumir essa realidade, essa diversidade dentro da igreja. A diversidade dentro da igreja é o que tange a lei da santidade. Nós somos um povo diferente, um povo consagrado para Deus, um povo chamado a ser santo. E por que nós somos chamados a ser santo? Porque o nosso Deus é santo. Você não é chamado a ser santo porque você tem que carregar um fardo pesado nas suas costas. Deus mandou você ser santo. Apareceu até o meu antigo bispo falando, não, cara. Não, você é santo
Porque o seu Deus é santo. Porque se você pertence a Ele, é uma propriedade peculiar dele, você vai ser santo também. Porque Ele é santo e Ele vai ser santo em você. Você é a imagem e semelhança da santidade de Deus. Você brilha, você é sal, você é luz. Então não se admire quando as pessoas olharem para você e quererem santidade de você. Você é um consagrado. Seja bem-vindo a um povo diferente. Amém? A iniciativa onde a santidade de Deus não é mais vista como qualidade incomunicável, mas é a sua divindade entrando em ação na história e irradiando-se no homem. Isso é consagração. É quando a santidade de Deus não deixa de ser incomunicável e começa a entrar em ação na história. Gente, isso é maravilhoso. E se irradiar através de nós. Não são as criaturas, as plantas, as árvores, a biodiversidade, né? Não são essas que são chamadas a ser imagem e semelhança de Deus. Somos nós. Assim como diz as Escrituras, é até interessante, né? Toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa até é uma palavra rema da missão da comunidade de chamas abrasadoras. Por que elas esperam? A palavra de Deus diz, amado, no livro de Eclesiástico, também sabedoria, que toda a criação ela é subordinada à vontade de Deus. Ela cumpre a sua missão. A planta cumpre a sua missão, a flor cumpre a sua missão, a chuva cumpre a sua missão, o vento cumpre a sua missão, o sol cumpre a sua missão, a lua cumpre a sua missão. Toda a criação cumpre a sua missão. Se nós vamos olhar por esse lado, a criação é santa. Quem precisa se santificar somos nós. Por isso, quando nós nos consagramos a Deus, a santidade de Deus deixa de ser algo incomunicável, ou seja, Deus começa a se comunicar conosco e a ação de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a graça de Deus, ela entra em ação. E ela entra em ação na história. Onde você vive, meu querido? Na história. Por isso nós falamos de legado. Nós precisamos deixar um legado na nossa família, um legado no nosso emprego, um legado por onde andarmos, um legado no mundo temporal. Você que é leigo, né? Quem são os religiosos também no mundo, mas principalmente nos institutos religiosos, aqueles que são os leigos, que têm a missão de santificar o mundo temporal, no mundo temporal. Nós precisamos deixar um legado. Que legado é esse? De santidade. Um legado de diversidade. Nós somos um povo diferente e o que nos diferencia dos outros povos é o código moral, é a lei de santidade, é um povo consagrado, onde a santidade ela deixa de ser algo incomunicável e começa a entrar em ação em nós. E entrando em ação em nós, a história muda. Nós somos protagonistas dentro da nossa história, amado. Nós precisamos deixar um legado. Que legado? Legado de um povo diferenciado, legado de um povo que vive a santidade. Por quê? Porque é obrigado a viver? Não, mas porque Deus irrompe dentro de nós, porque a santidade de Deus entra em ação dentro de nós, e Deus agindo dentro de nós, Ele se irradia na história. Então quando você se consagra, essa incomunicabilidade de Deus, onde as pessoas dizem, é impossível ser santo, no mundo de hoje, do jeito que as coisas estão, meu amado, impossível para aqueles que não são consagrados a Deus, que não são batizados a Deus, não tem nenhum conhecimento de Deus, porque aqueles que se consagram a Deus, Deus deixa de ser um ser incomunicável e começa a entrar em ação na nossa vida. Irrompendo-se em nós, Deus age na história e a história muda. Por isso Deus te chama a consagração. Vamos mudar a história? Vamos mudar a história, vamos deixar legado de santidade. Olha que coisa mais bonita. É lindo, né, de se ouvir, e é possível de se viver. Por isso,
A iniciativa divina, o povo responde com um compromisso coral. Tudo que o Senhor disser, nós os faremos. O povo de Deus disse isso no Monte Sinai. Quando eles viram que Deus não era mais incomunicável com eles, que Deus estava fazendo uma aliança com eles, que eles se tornariam povo de Deus, que eles seriam consagrados, pertencentes a Deus, que Deus comunicaria a eles o seu poder e a sua santidade. Quando eles viram que eles podiam viver isso, não era simplesmente letras em tábuas de pedra, não eram simplesmente palavras. Eles disseram: tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. A comunhão com Deus é sancionada pelo sacrifício, recordada pela Arca da Aliança e pela tenda da reunião, solenemente renovada em circunstâncias particulares de conversão. A comunhão com Deus é sancionada pelo sacrifício. Nós que somos chamados a ser um povo diferente, um povo consagrado, é preciso que nós entendamos que desde o Monte Sinai, nas Sagradas Escrituras, no contexto da aliança, existe o termo sacrifício. Qual é o sacrifício que nós vamos fazer? Ir a pé de joelhos para a Aparecida? Não. Ir de joelhos para a Aparecida? Não. O sacrifício que nós vamos fazer, meu amado, é o sacrifício de nos consagrarmos a Deus, de ouvirmos a voz de Deus e saber que podemos ser santos, porque Ele é santo. O sacrifício da santidade, o sacrifício de uma vida consagrada, de uma vida de pertença, o sacrifício de uma vida que se entregue por amor a Deus, de comunhão com Deus. Tudo o que você disser, nós vamos fazer. Essa é uma vida de consagração, desde as Sagradas Escrituras, desde o Monte Sinai. Por isso, o que emerge do confronto das suas alianças é a continuidade da relação comunitária com vistas à salvação. Por que Deus levanta um povo consagrado? Para ser um povo onde você vai se achar o bambamã da vez, o maioral? Não, eu sou consagrado. Não. Deus consagra um povo, amado, para a salvação de toda a humanidade. Nós nos consagramos, nós fazemos sacrifício para que outros sejam salvos através de nós, para que pela nossa vida a humanidade seja salva, para que almas sejam salvas para Deus. É por isso que nós nos consagramos, é por isso que a Sagrada Escritura diz de sacrifício, a Sagrada Escritura diz de consagração por outros. Por que alguns não conseguem ter uma vida de consagração, não conseguem viver a consagração ao termo, não conseguem perseverar na consagração? Porque não conseguem viver para outros, mas só querem viver para si. Porque são pessoas que vão se entregando às suas vaidades, pessoas que vão se entregando à sua avareza, à luxúria, pessoas que vão se entregando ao seu eu. Hoje nós vemos isso muito no mundo secular, né? A preocupação com o eu, onde estar bem acima de tudo, sem se importar com os outros, mesmo que isso signifique mentir para os outros nas redes sociais, rir quando não se quer rir, falar que está bem quando não se está. E nós vemos aí o nível hoje de pessoas que chegam ao suicídio aumentando cada vez mais. Antes a depressão era uma das doenças mais graves da humanidade. Hoje não, hoje é o suicídio. Porque as pessoas estão deixando de ser deprimidas, estão querendo tirar a vida. Por quê? Porque fingem ser algo que não são. Por isso a necessidade da consagração. Por isso que se emerge do confronto das alianças é a continuidade da relação comunitária. Por isso, meu amado, não caia nesse pensamento secular que só você basta. Você precisa de outros que sejam consagrados a Deus, pertencentes a Deus, que vivam essa relação de poder e santidade, para que você possa crescer, para que você possa encontrar um sentido para a sua vida. Por isso, consagração
É pela mediação da igreja, verdadeira Israel e um novo povo de Deus, que os indivíduos participam do mistério pascal de Cristo no Espírito. Como que nós participamos do mistério pascal, da ressurreição? Como que nós participamos da paixão, morte e ressurreição de Cristo? Na igreja, no Espírito. O Espírito Santo é a alma da igreja. É Ele que dá vida para a igreja. É Ele que é a vontade da igreja. É o Espírito Santo, é na igreja que nós encontramos esta vida de consagração, esta vida de sacrifício. Ah, Valéria, mas você está falando isso porque você não sabe o que o meu padre faz, não sabe o que o meu bispo faz. Amado, eu não estou falando das pessoas que não vivem a santidade. A igreja é pertencente ao povo que ouve a voz de Deus, que é pertença de Deus, ao povo que é consagrado a Deus, ao povo que assume a imagem e a semelhança de Deus, ao povo que vive o código moral, a lei da santidade, ao povo que se distingue dos outros povos pela observância das leis, ao povo que é pertença de Deus relacionado com poder e santidade. É com esse povo que eu estou falando. É com esse povo que você vai encontrar força para a consagração. Com essas pessoas que estão na igreja e infelizmente nós vemos que não vivem a lei da santidade, que não vivem a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, eu não estou falando dessas pessoas. Essas pessoas estão nas mãos de Deus. Deus conhece os seus corações e Deus, não se preocupe que Deus vai cuidar delas. De que forma? Não cabe a nós saber. Mas Deus vai cuidar dessas pessoas. Mas é preciso que você saiba que para viver uma boa vida de consagração, você precisa estar em relação comunitária, com pessoas que queiram o mesmo que você, que façam aliança com você. A igreja são aplicadas as denominações do povo da antiga aliança, a sua eleição, a sua pertença, a sua prerrogativa sacerdotal, a exigência de um código de santidade para ser traduzido na vida, face preemente para os batizados. Então, a vida de consagração, ela nos leva a entender isso, que o batizado é aquele que recebe a exigência de um código de santidade. Para quê? Para ser uma mera devoção? Não, tal dia eu tenho que fazer essa oração. Para conseguir isso eu tenho que fazer isso. Para conseguir aquilo eu tenho que fazer aquilo. Não. Mas para que essa lei de santidade você leve ela para a sua vida, ela seja traduzida na sua vida. Por isso a missão Chamas Abrasadoras tem o carisma da formação da consciência, onde a nossa consciência é formada, nós somos libertos pela palavra de Deus, pelo magistério, pela tradição, e ao recebemos essa libertação da parte de Deus, nós possamos viver aonde temos que viver, na história, ser igreja na onde vivemos a nossa vocação, no matrimônio, no emprego, nas ruas, em qualquer lugar onde nós estivermos. E não tomar para nós coisas de fora, mas levar para fora as coisas que estão dentro. E o que está dentro de nós é a lei da santidade. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Por que Deus disse sede santos? Vou repetir, esta é uma ordem, sede santos, porque eu sou santo. Ele é o contrário. Nós podemos ser santos porque Ele é. E é Ele quem age em nós. É por isso que nós podemos ser santos. Porque nós nos consagramos, porque nós nos separamos, porque nós pertencemos, porque Ele nos adquiriu, porque Ele nos comprou. Por isso nós podemos ser santos, não por méritos nossos, mas porque nós podemos ser, porque Ele é em nós. Se há algum mérito em nós, de nossas ações, é porque Ele rompeu a nossa história. Como diz o Tratado de Mariologia, a sua divindade entra em ação na história e se irradia em mim. Se há algum mérito em mim, é porque Ele rompeu a história e se irradiou em mim. Olha que lindo! Se há algum mérito na minha vida de consagração, na minha vida de santidade, este mérito existe porque
ele irrompeu a história, porque ele olhou para a Valéria e disse: ela pode ser santa, porque eu sou. Ele irrompeu a história e ele começou a agir através de mim. Ele se irradia através de mim. Aí está o meu mérito, porque eu me consagrei, porque eu disse sim, e porque ao dizer sim, ele age em mim. A imagem do santo que vos chama, tornai-vos também santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Eu quero dizer para você que busca esse sentido para a vida. Nós atendemos inúmeras pessoas e as pessoas dizem: Valéria, como que nós vamos conseguir, Valéria? Eu não consigo ver santidade na igreja. Amado, você não consegue ver santidade na igreja porque você tirou os olhos de Deus. Você não consegue ver santidade na igreja porque você não olha para o Deus que vive dentro de você. Busca Deus dentro de você, busca Deus no seu interior, busca Deus na sua consagração, na sua maior consagração, que é o batismo, porque todas as outras provém do batismo. Busca Deus na sua vida em primeiro lugar, porque se você buscar na sua vida em primeiro lugar, você vai entender que a vida dos outros, eles só vão encontrar essa santidade quando eles olharem para dentro dele. Nós perdemos a santidade quando nós olhamos para fora. É preciso olhar para dentro, para que, achando Deus vivo dentro de nós, nós consigamos viver em comunidade. Vou repetir para você. A santidade de Deus deixa de ser incomunicável quando Deus irrompe a história e quando Ele começa a se irradiar em nós. É assim que nós podemos viver uma vida de santidade, deixando Deus irromper primeiro em nós. Não queira que outros, não queira ser santo só porque outros são, ou não queira deixar de ser santo porque outros já deixaram de ser. É preciso encontrar essa vida interior. É preciso refazer essa aliança, a aliança do Monte Sinai, a aliança que foi também o Monte Sinai, uma prefiguração do Monte Calvário. A aliança no Calvário, a aliança na cruz de Cristo, a aliança do sacrifício. Se outros não vivem, querido, viva você, para que outros vejam em você a diferença. Se outros não verem em você a diferença, vai acontecer que outros vão olhar para você e vão dizer o mesmo que você. Não vou ser porque ela não é. Não vou ser porque ele não é. Pare de olhar para os outros. Olhe para você. Viva o sacrifício do Monte Sinai. Olhe para a aliança que Deus fez com você. Olhe para as águas do teu batismo. Sede santos porque Ele é santo, não porque o outro é santo. Sede santo porque Deus é santo em você. Porque Ele irrompeu a história, porque Ele entrou no teu coração, porque irrompendo a história, Ele deixou de ser incomunicável. Você é um povo pertencente a Deus, é um povo diferenciado porque vive a santidade. Você é o povo da diversidade da igreja, diversidade da lei da santidade. Meu amado, você é o povo de Deus, consagrado, pertencente. Propriedade particular, aquele que pode ouvir a Deus, aquele que pode viver os 10 mandamentos. Por quê? Porque Ele age dentro de você. Essa é a força da consagração nas Sagradas Escrituras. Amém? Consagrados por Deus no batismo e vivendo para Deus. Em se tratando do Novo Testamento, não se pode falar da consagração como gesto espontâneo do homem fora da iniciativa salvífica de Deus. Consagração, amado, não é um gesto espontâneo do homem, mas consagração é uma iniciativa salvífica de Deus. Somos consagrados porque Ele quis nos salvar. Somos consagrados porque a iniciativa foi dele, Ele quis, Ele me quis. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que você pudesse gritar para o mundo: Ele me quis. Você que sofre de depressão, você que está sofrendo numa cama, você que sofre de solidão, amado, Deus te quis. Se ninguém falou isso para você, eu estou dizendo, as Sagradas Escrituras dizem, o magistério da igreja diz, a igreja católica diz: Deus te quis.
Você é consagrado, você é batizado, porque a iniciativa foi dele. Ele nos quis. Ele nos separou, Ele nos fez um povo diferente, Ele nos fez um povo diversificado. Ele disse, eles podem ser santos porque eu sou. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso Deus. Não é um gesto espontâneo, eu não me consagro porque eu quero. Eu me consagro porque eu sou chamada. Eu me consagro porque eu fui escolhida. Eu não me consagro porque simplesmente eu quis, eu vou lá e me consagro. Não, Ele me chamou, eis-me aqui. É Deus quem predestina, é Deus quem chama, é Deus que justifica, é Deus que glorifica. Esse é o pensamento da igreja, é Deus quem chama, amado. É Deus que te quis, é Deus que te chama para a consagração, é Deus que te chama para uma vida de santidade, é Deus que te chama para uma vida de pertença, é Deus que te chama para uma vida de aliança, é Deus que te chama a subir hoje o Monte Sinai, é Deus que te chama hoje a subir o Monte Calvário, é Deus que te chama a ouvir a voz de Deus, é Deus que te chama a fazer possível que você viva a lei da santidade, é Deus que te chama, principalmente a santificação ou consagração é ato divino que torna os cristãos santos e santificados. Consagração não é ato humano, consagração é ato divino. Nós nos consagramos para que Ele seja santo em nós. Nós nos consagramos para que Ele nos faça santos, para que Ele nos santifique. Nós não nos consagramos porque nós somos santos. Ao contrário, nós nos consagramos porque somos pecadores e porque nós queremos que Ele nos santifique, porque nós olhamos para Deus e dizemos sozinhos, eu não posso mais, eu não posso sentir Jesus. É por isso que eu me consagro. Eu fico muito assustada com as pessoas que hoje têm medo da consagração, né? As pessoas que dizem, não, eu não mereço. Mas quem disse que você merece? Quem foi a criatura que disse para você que você vai se consagrar porque você merece? Você não se consagra porque você merece, você se consagra porque você precisa. Você se consagra porque você tem fé, porque você acreditou, porque você fez uma aliança com Deus, porque você se reconciliou com Ele. Porque Ele te disse, sede santos porque eu sou. É por isso que nós nos consagramos, meu querido. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque agora eu sou da comunidade tal, porque a Missão Chamas Abrasadoras é uma comunidade consagrada à Virgem Santíssima pelo método de São Luís Maria de Montfort. Hoje os fundadores são consagrados, mas nós sabemos que terão membros da comunidade, nós vamos propor, mas nós não podemos obrigar. Por quê? Porque a consagração é chamado divino. É Deus quem chama, é Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, é a igreja que nos diz. Valéria, olha, o povo consagrado vai ser aqueles que Deus chama, aqueles que Deus chamar, aqueles que Deus justificar, aqueles que Deus glorificar, aqueles que Deus predestinar. Então você não pode obrigar alguém a ser consagrado, você vai propor para que alguém seja consagrado. E aqueles que forem chamados por Deus serão. Por isso nós também não podemos negar a consagração, porque a consagração é para aqueles que são chamados por Deus. E quem são aqueles que são chamados por Deus? São aqueles que que vão ser capacitados, que vão ser, Deus vai poder agir através deles. Por isso, sentido passivo expresso por Paulo, com afirmação basicamente trinitária: vós vos lavastes, fostes santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do vosso Deus. Por que alguém é santo, amado? Por que existem pessoas que conseguem viver a santidade e outras não? Porque são pessoas que deixaram Deus agir nelas. São pessoas que vivem vida de sacrifício. Qual é a vida de sacrifício? Deixar Deus agir nelas. Eu não consigo ver, às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: nossa, Valéria, mas parece que para você tudo é tão natural. Amado, para mim é natural. Por quê? Eu sei que Deus me deu livre-arbítrio. E se eu não faço o que Deus quer, é porque eu não quero. Porque conhecer eu já conheço. Então, se eu conheço, se eu tenho conhecimento daquilo que Deus quer,
Meu amado, se eu não fizer é porque eu não quero. Não é porque Deus não faz, é porque eu não quero. Então, para mim é muito natural quando eu vejo na Mariologia escrito: vós os lavastes, fostes santificados, justificados em nome de Cristo e pelo Espírito do vosso Deus. Se não for por Jesus, se não for pelo Espírito Santo, amado, nós não vivemos a vida de santidade. Nós não somos santificados, nós não somos justificados. Por isso muitas pessoas vivem dizendo, sabe aquelas pessoas que vivem se justificando? Tem sempre que estar se justificando, sempre tendo que provar alguma coisa. Por quê? Por que uma pessoa sempre tem que ficar se justificando, sempre tem que ficar provando alguma coisa? Porque ela ainda não vive uma vida de santidade, ponto. Porque ela não tem alguém que é por ela, porque ela não tem alguém que age nela, porque ela não tem a ajuda oportuna do Espírito de Deus. Aí ela sempre tem que ficar se justificando, porque ela é inconstante. Por isso, quando uma pessoa, quando nós percebemos que uma pessoa está vivendo uma vida de santidade, está buscando, está vivendo uma vida de santidade, quando ela deixa justificativas. Ela não precisa mais ficar se justificando, ela é. Nós só nos justificamos quando nós fazemos algo errado. Por que as pessoas que estão ainda em pecado, no mundo, algumas pessoas dizem assim: mas no mundo eu tenho que dar satisfação para ninguém, eu vou ficar no mundo mesmo, porque aqui na igreja eu tenho que ficar falando isso, falando aquilo. Não é, meu amado, é que você não tem que dar a justificativa no mundo. Por quê? Porque você faz o que ele diz, porque você vive o que ele quer que você viva, porque a partir do momento que você não viver mais o que o mundo diz para você viver, você vai ter que se justificar para ele. A mesma coisa na igreja. A igreja, a vida de consagração, ela, por começarmos a ser um povo pertencente a Deus, é claro que as pessoas vão exigir santidade de nós. Mas se você viver essa santidade que elas esperam de pessoas que são consagradas a Deus, você não vai ter que ficar se justificando. Você vai ser e ponto. Você está conseguindo entender a diferença? Então, é preciso que nós tenhamos isso em nós. Os cristãos não se consagram por si mesmos, mas em virtude do batismo administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós buscamos uma vida de consagração, porque nós recebemos essa virtude no batismo. Essa virtude de consagração provém do batismo. Que batismo é esse? O batismo válido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós nos consagramos, não por nós, mas por algo que recebemos da parte de Deus. Em virtude das águas do meu batismo, eu me consagro. Fórmula usada pelos rabinos para invocar o poder de Javé, lembrar o encargo por ele confiado. Essa fórmula de consagração é desde o Antigo Testamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para invocar o poder de Deus. Não é em seu nome, é em nome dele. É por causa dele. Não é mérito seu. Quando houver um mérito seu, é em nome dele. É porque ele rompeu a história e ele age através de você. Onde o batismo em nome de Jesus, em nome da Trindade, enfatiza que os cristãos se tornam propriedade das três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo entregues ao Senhor ressuscitado e por meio dele participam do Espírito e da relação final com o Pai. Quando nós nos consagramos, quando nós somos batizados, nós somos propriedade das três pessoas da Santíssima Trindade. Por isso, consagração, ela tem íntima relação com a Trindade. Por isso, nós vamos ver mais para frente, não vou adiantar a formação, mas nós vamos ver que nós somos consagrados a Deus, consagrados à Trindade, por Maria, com Maria e Maria. Por isso, na encarnação do Verbo, na anunciação do anjo, nós vemos ali a presença da Trindade. Nós somos obra da Trindade, obra do Pai, obra do Filho, obra do Pai na criação, obra do Filho na redenção, obra do Espírito Santo na santificação.
Nós somos obra da Trindade, nós somos entregue a Cristo ressuscitado. Por meio de Jesus, participamos do Espírito e da relação final com o Pai. A essa consagração ontológica que une o batizado a Cristo, o faz participante do seu mistério de morte e ressurreição. Essa é a consagração ontológica que a igreja tanto diz. Ela nos une a Cristo. Ela nos une a Jesus. Por isso, é preciso ver a consagração no âmbito da palavra de Deus. Lembra lá do início? Para proteger a consagração a Maria dos perigos devocionalistas. Nós não somos meros devocionalistas. Nós somos pessoas batizadas, unidas a Cristo. Por Maria, com Maria e em Maria. Esta é a consagração ontológica, a consagração que nos faz participante do mistério da morte de Jesus. Se morreres com Cristo vivereis. É preciso morrer com Cristo, morrer para o pecado e nascermos para Deus. Somos participantes do mistério de morte e ressurreição. Nós somos participantes do mistério da morte de Cristo, mas também da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Vivo onde? Sabe por que não encontraram Jesus no túmulo? Porque ele ressuscitou, né? Pois é. Mas porque ele faz morada em você. Jesus ressuscitou. E pelo Espírito Santo, ele está aí, no túmulo do seu coração. O mesmo deve corresponder a uma consagração vital a Deus, expressa em termos de culto existencial. Por isso a consagração ontológica. Nós não somos devocionalistas, nós somos consagrados. E nós somos o povo de Deus na existência. Nós somos o povo de Deus na vida. Nós somos um povo separado, consagrado. Nós somos um povo que ouve a voz de Deus. Nós somos um povo que observamos as leis de Deus. Nós somos um povo que fomos separados para Deus. Somos o povo da aliança, o povo do Monte Sinai. Nós somos o povo que é santo, porque ele é santo na vida. Eu não sou uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Eu sou na vida. A igreja é a minha vida. Deus é a minha vida. Nós somos um. A união esponsal. A união esponsal em vida. Nós caminhamos para a verdadeira união esponsal, que se dará na vida eterna. Mas nós podemos viver essa vida esponsal já iniciando aqui na terra. Nós somos um. Nós vivemos a vida de consagração na existência, para a vida. Nós não somos só devocionalistas, pessoas que andam simplesmente com o texto na mão, amarrado na cintura, cadeias enormes. Não, nós não somos esse povo. Nós somos um povo consagrado na existência. As nossas cadeias é a nossa vida de sacrifício. Nós usamos sinais que nem aqui, né? Pode ver, são sinais pequenos. São sinais que são sinais apenas. Mas nós não somos um povo acorrentado. Nós somos um povo consagrado. Que somos consagrados para a existência. Aí está a grande diferença. Um culto existencial. Um culto na vida. Os santificados em Jesus Cristo são chamados a ser santos, a transformar a sua vida em dom total ou oferta agradável a Deus. O cristão substitui a tradicional oferta material pela oferta de sua vida terrena. Nós somos a substituição da oferta material. Nós somos a oferta vivencial de Deus. Nós somos o testemunho da ressurreição. Que Cristo está vivo. Que aquilo que Ele disse, aquilo que Ele acreditou, aquilo que Ele deu a vida pela vontade de Deus, nós assumimos que isso é fato.
Nós somos a substituição da tradicional oferta material. Por isso, no sacrifício da Santa Missa, quando o padre vai consagrar a Eucaristia, ele nos oferta como sacrifício a Deus, na pessoa de Cristo. Nós somos a substituição da tradicional oferta material. Cristo se oferece por nós na Santa Missa. Cristo se dá a nós. Nós fazemos... O Calvário é realizado na Santa Missa para que eu e você também possamos nos ofertar a Deus. Em Cristo nós nos ofertamos ao Pai, no poder do Espírito Santo. Por isso, meu amado, Romanos 12:1 vai dizer: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, pois este é o vosso culto espiritual, que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa, agradável a Deus. Qual que é o nosso culto espiritual, amados? Sim, essa é a nossa oração quando não há mais palavras em nós. Aí o Espírito Santo vem e ora em nós, porque ele sabe os anseios de Deus. Essa é a nossa oração após terminar as nossas palavras. Mas qual é o nosso culto espiritual? A nossa oferta. Que oferta material? Não, do nosso corpo, como hóstia viva, santa, agradável a Deus. Romanos 12:1, vou ler de novo. Exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, porque este é o vosso culto espiritual, que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Uma pessoa consagrada, ela substitui a tradicional oferta material. Pelo quê? Pela sua vida, pela oferta do seu corpo. Porque você passa a ser membro do corpo de Cristo. Para que se forme o Cristo total, você começa a fazer parte da igreja. Você oferece o seu corpo como hóstia, como sacrifício vivo e santo. Não pense você que você vai se oferecer a Deus depois de morto. Depois de morto não há mais ofertório, não há mais sacrifício, não há mais oferta. Tudo é feito em vida. Consagração é feita em vida, meu querido. Oferta viva e santa. Consagração nos chama a ofertar o nosso corpo como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Nessa oferta total de si a Deus entram todos os outros aspectos da vida contemplados pela revelação bíblica: culto, moral e missão. Nessa oferta total de si entram os outros. É por meio de nós que outras ofertas, outros aspectos da nossa vida vão entrar em conformidade com Deus. O nosso culto, a nossa moral e a nossa missão. Antes de participar de culto, antes de dizer que tem vida moral, antes de participar de missão, é preciso que você se oferte a Deus. A partir da sua entrega, a partir de, é que outros aspectos começam a ser atingidos pela consagração. O culto, a moral e a missão. Por isso, consagração não é para santos, é para fazer santos. Nós estamos invertendo os valores. Nós não estamos vivendo o aspecto ontológico da consagração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, seja participante do mistério da morte, da ressurreição. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ofereça teu corpo como hóstia viva.
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, que os cultos, a sua vida moral e a sua missão possam dar frutos para Deus. O problema é que nós estamos colocando nós na frente de Deus, e aí ninguém pode ser santo. Se nós ainda não alcançamos a vida de santidade, a exigência de uma vida de consagração, é porque nós ainda estamos agindo em nosso nome. Por isso a palavra de Deus diz: não recebeis nada ainda, porque não pedis nada no meu nome. Porque ainda você está parecendo demais. Porque ainda nós estamos muito preocupados com o eu. Perdemos a visão ontológica. Perdemos a visão da fé. Perdemos a fé. Não acreditamos mais nele, no Deus da aliança, no Deus do Monte Sinai. Não acreditamos mais no Deus do Novo Testamento. Exorto-vos pela misericórdia de Deus. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Espírito que age agora na pessoa de Jesus. Precisamos, meu amado, na vida de consagração, Jesus é a fonte, Jesus é o modelo, segundo a sua própria oração. Consagra-os na verdade. Por eles eu mesmo me consagro, para que eles sejam consagrados na verdade. Por que Jesus se consagrou à vontade de Deus? Para que eu e você fôssemos consagrados. Nós podemos nos consagrar hoje, podemos ser consagrados a Deus, porque Jesus se consagrou, porque Jesus se consagrou à verdade e nos consagrou à verdade por Ele. É por isso que nós nos consagramos. Eu me consagro hoje em sacrifício para que outros também possam se consagrar a Deus, para que outros acreditem na verdade que eu acreditei, para que outros morram como eu morri para as minhas vontades e ressuscitem para Deus, para que outros sejam pertença de Deus, para que outros sejam imagem e semelhança de Deus, para que outros também possam experimentar que Deus se comunica com eles, para que outros possam ouvir a sua voz, para que outros possam cumprir o seu mandamento, para que outros possam viver o código moral da igreja, a lei da santidade, para que outros possam ser um povo diferenciado, o povo que obedece a Deus. É por isso que eu me consagro, para que outros vejam que vale a pena ser de Deus. Isso não é um peso para mim, isso é um desejo que eu tenho de que outros conheçam a Deus. É por isso que eu me consagro a Deus. Trata-se sempre de termos sacrificais e cultuais que mostram como os discípulos, a exemplo e em virtude da oferta de Jesus na cruz, estão habilitados a se consagrarem no dom total de si, segundo as exigências da revelação. Olha o que a Mariologia diz. Pela oferta de Jesus na cruz, os discípulos perceberam que eles também estavam habilitados a se consagrarem no dom da sua vida, segundo as exigências de Deus. Jesus, pela sua consagração, pela sua vivência da vontade de Deus, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus, pela verdade, que era ele mesmo. Jesus, amado, ele permitiu, ao olhar para Jesus, os discípulos puderam perceber, ele pode, eu também posso. E eles se consagraram e se deram a Deus como Jesus se deu. Jesus não exigiu nada deles, mas pelo que Jesus fez, eles viram, eu também posso. É por isso que nós nos consagramos, porque ao olhar para Jesus, ao ver Jesus, amado, eu olho para a pessoa de Jesus e eu fico assim, eu brinco com Deus, eu falo para Deus assim: se eu um dia tiver a graça de ir para o céu e eu não te ver, eu quero ver, porque eu acreditei tanto. Amado, Jesus precisa ser a nossa referência. A referência de um consagrado é Jesus. É a cruz de Cristo. Por isso o consagrado, ele morre para si e ressuscita com Cristo. O consagrado não se esquece da cruz, da nossa aliança, do nosso Monte Sinai.
O consagrado é aquele que ama a cruz de Cristo, que ama o sacrifício, que se sacrifica por outros. Por quê? Porque ele se sacrificou por nós. Hoje eu conversava com meu marido na hora do almoço e eu dizia para ele: tudo que fazemos, fazemos por amor a Deus, por gratidão, porque morrer por mim, só ele morreu. É por isso, é porque nós olhamos para Cristo na cruz e nós vemos como os discípulos fizeram, a olhar para a cruz de Cristo, a olhar para Jesus morrendo na cruz, eles se sentiram habilitados para se doarem para Deus. É só assim que um consagrado vive. Um consagrado vive olhando para Deus. Um consagrado vive a sua vida de consagração, vive as águas do seu batismo, olhando para Deus. É só assim que nós viveremos. Por quê? Porque nele nós somos habilitados para dar a vida, para ofertar a vida, para viver uma vida por Deus. Por isso não tire os olhos de Jesus. Você que é chamado a ser consagrado, você que é consagrado a Deus pelo batismo, não tire os olhos de Jesus. É nele que você consegue reconhecer e é habilitado para viver uma vida em Deus. Ele que Deus consagrou com o Espírito Santo e com poder, tornou-se por sua vez termo imediato da consagração dos fiéis. É Jesus a nossa referência, onde estes devem viver não para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles, reconhecer a pertença a Cristo e professarem serem seus servos de amor, crer nele, abrir-se totalmente a ele e oferecer-lhes o dom da sua vida. É assim que nós vivemos a consagração pelas Escrituras, somente por Jesus. É por ele, é nele que nós vivemos a nossa consagração. Não desista de ser um consagrado por causa de homens. Não desista de ser um consagrado por causa de contra-testemunhos. Não, meu amado. É muito triste, eu sei, é verdade, é triste nós olharmos para pessoas e vemos pessoas que se diziam tão de Deus caírem. É muito triste vermos pessoas que se dizem de Deus e vemos fazendo tantas coisas erradas. É triste demais, eu sei que isso entristece o teu coração como entristece o meu, e se entristece o nosso coração, quanto mais o de Deus. Mas, meu amado, eu quero dizer para você, meu querido, olhe para Jesus. A igreja te diz, o caminho é olhar para Cristo. O caminho é estar com Deus no Monte Sinai. O caminho é estar com Deus no Calvário. O caminho é olhar para Jesus. O caminho é olhar para Ele. O caminho é viver não para si, mas para Jesus. Por aquele que morreu por você, por aquele que ressuscitou por você. O amor de Deus por nós foi tão grande que Ele não conseguiu permanecer morto, Ele teve que ressuscitar. Porque o amor de Deus dentro dele era imenso. Somente a vida poderia permitir ele nos amar. Morreu nos amando e viveu para que continuasse nos amando. Isso é extraordinário. Reconheça a sua pertença a Jesus. Você é batizado, você foi consagrado pelas águas do batismo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, viva a ontologia da sua consagração. É Ele que vive em você, é Ele que te habilita, é Ele que te capacita, é Ele que te faz, é Ele que te refaz, é Ele que te reconcilia. Creia nele, viva aquilo que a igreja diz para você viver, se entregue para Jesus. Amém? Então nós estamos avaliando hoje a consagração nas Escrituras. Nós estamos vendo a consagração segundo a palavra de Deus. Amém? Agora vamos falar de Maria e a consagração do cristão. Os evangelhos apresentam a figura de Maria ligada de maneira variada e profunda à aliança e à consagração do povo de Deus. A Virgem Santíssima tem íntima ligação com a aliança e com a consagração do povo de Deus. Protegida pelo olhar do amor de Deus que a salva, ela é a cheia de graça, objeto permanente do favor divino.
Por que Maria é a cheia de graça? Porque o amor de Deus a salvou. Ela é a predestinada, cheia de graça, porque o amor de Deus a salvou. Por isso Maria é a cheia de graça. Ela é o objeto permanente do amor de Deus. O amor de Deus agia de forma permanente na bem-aventurada Virgem Santíssima. Como filha de Sião, personificação da comunidade messiânica, destinada a acolher o Senhor no seu seio, é consagrada por meio da sombra do Espírito Santo que a envolve. A sombra do Espírito Santo envolveu a Virgem Santíssima, porque ela foi consagrada por meio do Espírito Santo. Ela é a personificação da comunidade messiânica, porque ela foi destinada a acolher o Senhor no seu seio. Por isso Maria é um modelo de consagração. Por isso nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Maria é o novo tabernáculo de Deus, onde Deus habita. Ela é a arca da aliança. De agora em diante não é mais em lugares, mas nas pessoas que Deus habita com a sua presença salvífica. Por isso Maria é a nova arca da aliança. Porque agora não é mais em coisas materiais, não é mais em lugares que Deus habita, mas é em pessoas. Deus habita em pessoas, com a sua presença salvífica. Por que Deus não habita mais em lugares, mas agora habita em pessoas? E isso nós temos como modelo a bem-aventurada Virgem Santíssima. Por quê? Porque Ele salva. Porque Ele quer nos salvar. Em Maria, na comunidade, em Cristo, em cada um dos fiéis, na humanidade necessitada. Pela pessoa de Maria, nós podemos ver que Deus agora habita em pessoas. Por isso nós nos consagramos à Trindade por meio de Maria. Porque Deus se fez nela. Maria inaugura, Deus se encarnou, Jesus Cristo se encarnou na pessoa de Maria, no ventre de Maria. Maria inaugura a presença do Deus conosco, com a maternidade messiânica que a estabelece em relação de excepcional intimidade com o Santo. Maria é um modelo para nós cristãos, porque ela inaugura a presença do Deus conosco. Ela inaugura a excepcional intimidade que o homem pode ter com Deus. Nós, os consagrados, amado, principalmente os consagrados marianos, né, os consagrados marianos que vivem a ontologia da consagração, eles amam a Virgem Santíssima. Por quê? Porque Maria inaugurou a presença de Deus conosco, e em Maria nós vemos a intimidade que um homem pode alcançar com Deus, a excepcional intimidade com Deus. É por isso que nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Essa eleição divina como mãe de Jesus é a representação da comunidade da aliança. Maria responde com sua doação total de si: faça-se em mim segundo a sua palavra, eis-me aqui, eu sou a serva do Senhor. Palavras densas de significado religioso, que indicam um ato de disponibilidade, aceitação obediente, fé e entrega plena a Deus e ao seu plano salvífico. É por isso que Maria, ela é o nosso modelo, é a nossa referência, é o antitipo da igreja. Por isso que Maria é a mãe da igreja, a mãe de Deus, é a nossa mãe. Por isso que nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós nos consagramos a Deus, porque Maria é modelo de disponibilidade. Porque Maria nos ensina a ser disponíveis, porque Maria é modelo de aceitação obediente, porque Maria aceitou a vontade de Deus.
Porque Maria viveu a obediência. Ah, Valéria, eu não consigo obedecer, se aproxime de Nossa Senhora. Ah, eu não consigo crer, se aproxime de Nossa Senhora. Ah, eu não consigo servir a Deus, eu antes servia, agora não consigo mais, se aproxime de Nossa Senhora. Maria é modelo de fé. Maria é modelo de entrega plena. Ah, eu não consigo me dar a Deus, se aproxime de Nossa Senhora. Ah, eu não consigo desejar a salvação das almas, eu só se preocupo comigo mesma, eu sou egoísta, avarenta, luxuriosa, se aproxime de Nossa Senhora. Maria é o modelo de disponibilidade, Maria é o modelo de aceitação obediente, Maria é o modelo de fé, de entrega plena, Maria é o modelo de dom total de si, Maria é o modelo de aceitação do plano salvífico de Deus. Por isso nós nos consagramos por Maria, com Maria e em Maria. No contexto dessa condição de vida totalmente oferecida a Deus, que lhe permite dar a Ele o sim da aliança, sim em vão esperado do povo de Israel, é que se insere e compreende a decisão de permanecer virgem, expressa por Maria o anjo. Por que Maria, amado, ela expressou a decisão de ser virgem? Porque ela se deu total a Deus. Ela fez a doação total de si a Deus. Eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Por que Maria sabia que ela poderia permanecer virgem? Por que Maria conseguiu compreender que ela continuaria e permaneceria virgem antes, durante e depois do parto? Porque ela se deu a Deus. E se dando a Deus, Maria conhecia as Escrituras: sede santos como eu sou santo. Ela sabia, meu amado, que ela era cheia de graça porque Deus agia nela. Porque Deus estava com ela. Por isso, Maria sabia que ela poderia permanecer virgem antes, durante e depois do parto. Por isso ela aceitou a vontade de Deus. Por isso ela disse sim ao Deus da aliança. Porque ela acreditou em Deus. Esse é o contexto da consagração. Ter fé naquele que nos chama, dizer sim àquele que te chama, dizer sim ao chamado de Deus, acreditando que se você crer, Ele fará em você, Ele fará através de você. Trata-se sobretudo da consagração de Jesus, segundo a prescrição messiânica. O verbo apresentar faz pensar como que numa oferta sacrificial, sendo o mesmo a que recorreu o apóstolo ao avistar os cristãos de Roma, a oferecerem os seus corpos a Deus como hóstia, viva, santa e aceita. A apresentação no templo é uma consagração ao serviço divino, onde mais tarde Jesus recordará que ele deve, como consequência, ficar na casa de seu Pai. Quando nós nos consagramos a Deus, quando nós somos apresentados a Deus, quando nós somos batizados, assim como Jesus fez na sua apresentação no templo, quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias, quando encontraram ele, viram ele no templo, vocês não deveriam saber que deveriam estar aqui com as coisas, comprometido com as coisas de meu Pai? Assim é a vida de um consagrado. Quando nós nos consagramos a Deus, nós devemos dizer: é com isso que eu devo me preocupar, em fazer a vontade de Deus. Esse é o contexto da consagração, um contexto de oferta de si a Deus. Por isso não espere se consagrar e depois você vai dizer: não, eu não vivo porque outro não vive, eu não faço porque outro não faz. Amado, ao se consagrar, esqueça de outro, é você pelo outro. E se o outro pensar assim, vai ser o outro por você. E assim nós vamos incendiando o mundo, uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros, e o mundo vai se tornando uma oferta, um sacrifício agradável a Deus. Um pelos outros, eu por você, você por mim, eu pelo outro, o outro por você, você por mim. E nós vamos formando a cultura do sacrifício, nós vamos formando a cultura da oferta, nós vamos formando a cultura do ato de consagração, nós vamos formando a cultura da oferta agradável a Deus. Sendo significativa essa consagração de Jesus ao Senhor pelas mãos da sua mãe, aquela que havia prestado a sua colaboração materna para a consagração sacerdotal de Cristo na sua vinda ao mundo, agora participa ativamente da consagração sacrificial dele, que acontecerá no Calvário. Algo
que nos remete à consagração à Trindade por meio de Maria, pelo método de São Luís Maria de Montfort, a apresentação de Jesus no templo por Maria e José. Jesus foi apresentado no templo por Maria, por isso nós nos consagramos à Trindade por Maria, com Maria e em Maria, porque ela participou de todos os momentos da vida de Jesus, de todo o evento salvífico de Cristo, porque ela é a corredentora, porque ela participou da consagração sacrificial no Calvário, de Cristo no Calvário. Por isso é por ela que nós nos consagramos, que nós damos a nossa oferta total a Deus, porque nós a temos como modelo, porque nós acreditamos naquilo que ela acreditou. Maria, a serviço da aliança com Deus em Jesus, uma vida transformada em culto. Maria acrescenta sua obra de serviço a favor da aliança, na encarnação, em Caná e na hora da cruz. A vida de Maria foi transformada em culto espiritual. E o que é o culto espiritual? É o serviço a favor da aliança. E quem é a aliança? O povo de Deus. É por isso que nós nos consagramos por um povo. Nós nos consagramos, por isso, amado, eu indico a consagração à Virgem Santíssima, pelo método de São Luís Maria de Montfort, por causa desse caminho, desse trajeto da bem-aventurada Virgem Santíssima. O trajeto do culto espiritual, não de um culto alienado, mas de um culto que se traduz em serviço. Serviço ao outro, serviço ao homem, serviço àquele que Deus morreu na cruz, pelos quais Jesus morreu na cruz, serviço em favor da aliança, serviço em favor da salvação de outros, do plano salvífico de Deus, a oferta de si pelo outro. Você já experimentou morrer por um outro? Morrer para si por um outro? Caminho que Jesus fez, caminho que a Virgem Santíssima fez, caminho que Maria fez na encarnação do Verbo. Maria contribuiu para a salvação do povo de Deus. Caminho que Maria fez em Caná, quando ela desempenha entre Jesus e os seus servos o mesmo papel que Moisés desempenhava entre Javé e o seu povo. Caminho que Maria seguiu na hora da cruz, que sela no sangue de Cristo a nova e eterna aliança, é dada como mãe à comunidade messiânica, representada pelo discípulo amado. É o tipo da maternidade universal de Sião, onde se encontram os filhos dispersos. O caminho do culto espiritual, caminho que Maria seguiu em Pentecostes. Ela está presente na comunidade cristã para implorar e receber o Espírito Santo, que é a lei e o dinamismo da Igreja de Cristo. Maria é o modelo da consagração de todo cristão, do verdadeiro culto espiritual, um culto que se transforma em serviço à nova aliança. Quem é a aliança? O povo de Deus. O povo de Deus que é chamado a entrar em íntima intimidade com Deus, excepcional intimidade com Deus, o Deus conosco. Por isso nós temos Maria Santíssima como modelo de consagração. Terceiro ponto, a aceitação de Maria para viver a aliança. Olhar para Maria como modelo de consagração e acolher o seu convite para aceitar a aliança com Deus em Jesus não esgotam as atitudes dos cristãos para com a Virgem. Olha que interessante. Para aceitar a aliança com Jesus é preciso que os cristãos tenham aliança com a Virgem, tenham atitudes para com a Virgem. E aqui é algo que eu li no subsídio número 3 da CNBB para as novas comunidades e novas associações, que a igreja ela só ganha força quando ela está unida à tradição. Quando ela se une à tradição, a devoção popular. A tradição tinha a devoção popular, meu amado.
É preciso se unir à tradição, a tradição que estava em Pentecostes com a Virgem Santíssima, a tradição que estava, meu amado, na cruz de Cristo, quando Jesus nos deu por mãe, a tradição que estava, meu amado, unida em Caná na Galileia, quando ela intercedeu pelas necessidades do povo a Deus, a tradição que estava unida à Virgem Santíssima, meu amado, na encarnação do Verbo, quando o Espírito Santo, quando o anjo disse a Maria: como se fará isso? O Espírito Santo descerá sobre ti. Precisamos estar unidos à Virgem Santíssima, ter atitudes com a Virgem, para que possamos nos oferecer a Deus, para que possamos, como ela, aceitar a aliança com Deus. Por isso, o convite de Deus para que nós nos consagremos à Trindade pelas mãos da Virgem Santíssima. A cena importante da entrega do discípulo a Maria e vice-versa oferece-nos o fundamento bíblico de uma relação direta com a mãe de Jesus, que também será expresso com o termo da consagração a Maria. Quando Jesus nos entrega Maria ao discípulo amado como sua mãe, e entrega o discípulo amado à sua mãe como seu filho, aí está, meu amado, a importante ato de entrega que nós temos para com a Virgem Santíssima. Nós nos consagramos, amamos a Virgem Santíssima, porque ela foi um presente de Deus para nós. Não fomos nós que a escolhemos, Deus a escolheu para estar conosco. Maria é o presente de Deus para a humanidade. Deus nos deu Maria. Deus nos deu a Virgem Santíssima. Deus do alto da cruz disse: filho. E se nós nos chamamos filhos de Deus, se nós nos denominamos filhos de Deus, Ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Por isso Maria é a mãe de toda a humanidade. Por isso Maria é a mãe da Igreja Universal. Ela é um presente de Deus para nós. Por isso o termo que a igreja usa nos dias atuais, nós acolhemos a Virgem Santíssima. Por que acolhemos? Porque ela é um presente. Porque Deus nos deu Maria. Deus nos deu a sua mãe. A cena de Maria aos pés da cruz tem como estilo o gênero literário do esquema de revelação. Confere-lhe um profundo significado teológico e salvífico, superando a perspectiva familiar e privatista, descrevendo as novas relações da maternidade e da filiação entre Maria e o discípulo amado, mediante uma transferência de propriedade que constitui o sentido fundamental. A propriedade que Deus adquiriu no Monte Sinai, a propriedade que Jesus Cristo adquiriu na cruz, Ele deu a Maria. Nós somos propriedades da Virgem Santíssima. Na cruz houve a transferência da propriedade dos filhos de Deus. Deus entregou os seus filhos nas mãos da Virgem Santíssima. Jesus nos deu para a Virgem Maria. É por isso que nós amamos tanto Nossa Senhora, porque ela é presente. Ela é um presente de Deus para você. Você, aqueles que não, eu sigo as Escrituras, pois bem, então encontre lá. Jesus deu Maria para você. E Jesus deu você para Maria. Nós somos propriedades da Virgem Santíssima, em Jesus, porque Ele quis. A resposta do discípulo amado representa um homem de fé, pelo amor íntimo, atraente e perseverante nos contatos com Jesus. É de extremo interesse para estabelecer um paradigma da atitude que o fiel deve ter para com Maria, onde João apresenta essa atitude mediante a breve frase conclusiva: e a partir daquela hora, o discípulo a acolheu entre os seus bens. Para o discípulo amado, Maria passou a ser um bem. Olha que coisa mais interessante. No mundo secular hoje, onde nós somos tão apegados, conduzidos a sermos apegados aos bens, temos que ter. Pois bem, então seja apegado ao bem que Deus te deu no alto da cruz, a bem-aventurada Virgem Santíssima. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu entre os seus bens.
O discípulo acolheu Nossa Senhora. Ao se consagrar a Deus por Maria, nós acolhemos a Virgem Santíssima que nos foi dada na cruz. Por isso a consagração é um ato de sacrifício. Nós acolhemos um bem que foi dado na cruz, a Virgem Santíssima. Nós acolhemos o bem que foi dado na cruz, no Calvário, a Virgem Santíssima. No Monte Sinai estavam na Arca da Aliança a tábua dos 10 mandamentos. Para nós na cruz, Deus nos deu a nova Arca da Aliança, onde dentro dela estava o Verbo vivo de Deus, a Palavra de Deus feito carne, a bem-aventurada Virgem Santíssima. Ao acolher Nossa Senhora, nós acolhemos a Arca da Aliança. Ao acolher Nossa Senhora, nós acolhemos a Arca da Aliança onde estavam os 10 mandamentos, o sinal vivo da presença de Deus, do Deus conosco. É por isso que nós nos consagramos, é por isso que nós temos na consagração a visão ontológica da consagração, porque nós somos como Maria, obra de serviço para a humanidade. Carregamos em nós a presença do Deus vivo. Carregamos em nós a lei da santidade, porque Ele é o Deus conosco. Porque por Maria, aquilo que nós fazemos na consagração, Jesus fez na encarnação. Por Maria, com Maria e em Maria. Jesus foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora. Olha, por Maria, com Maria e em Maria. Jesus se deu à Virgem Santíssima e a Virgem Santíssima se deu a Jesus. Uma íntima comunhão, uma entrega absoluta, uma oferta viva. O caminho seguro, o caminho curto de entrega a Deus é a bem-aventurada Virgem Santíssima. Trata-se de uma aceitação de fé, a que foi demonstrada para com Jesus, implicando-lhe a abertura e disponibilidade diante de Maria na sua maternidade. O discípulo recebe Maria entre as suas próprias coisas, entre os dons que provém de fato de ser amado por Jesus e de pertencer a Ele. Recebe-a como mãe, abrindo espaço no ambiente vital da fé em Jesus, onde pôs a sua existência. Nada há que permita conceber essa relação de discípulo com a mãe em sentido monopolizante. A pertença a Cristo e a intercomunhão pessoal com Ele são pressupostas. A aceitação dos outros dons de Jesus, que constituem a herança do discípulo: palavra, Eucaristia, Espírito e graça. O discípulo acolheu Maria. Ao acolher Maria, o discípulo acolhe a palavra, a Eucaristia, o Espírito e a graça. Ao acolher Maria, o discípulo amado entra em comunhão pessoal com Jesus. Ao acolher Maria, entre os seus bens, entre as suas coisas, o discípulo a acolhe como um dom. Por isso nós nos consagramos à Virgem Santíssima, nós a acolhemos como um dom de Deus. Por isso nós amamos Nossa Senhora, porque ela é mãe, porque ela é modelo, porque ela é antitipo, porque ela é tipo da igreja, porque ela é referência, porque ela é a cumpridora dos 150 salmos de Davi, porque ela nos ensina o caminho da salvação. A atitude de fé que recebe Maria na própria existência cristã
Não pode ser minimizada porque mantém a densidade do crer e é rica mesmo assim. Se entendemos por consagração a Maria o reconhecimento da sua maternidade dentro da perspectiva de João 19, 26, 27, podemos afirmar que o seu fundamento bíblico continua sólido. Ele será vivido de várias maneiras e expresso ao longo dos séculos no âmbito da vida espiritual. Se acolhemos, se entendemos por consagração a Maria o reconhecimento da maternidade da mãe de Deus, em João 19, versículo 26, 27, afirmamos que a Bíblia continua sólida. E ela é vivida, e essa consagração é vivida de várias maneiras, expressa ao longo dos séculos, no âmbito da vida espiritual. Se consagrar a Maria é acolher a Virgem Santíssima se consagrar a Trindade por Maria, com Maria e em Maria, é acolher a Virgem Santíssima como o discípulo amado acolheu na cruz. É testemunhar com esse ato de consagração que a Bíblia é verdadeira e que essa consagração é feita de várias maneiras, mas perpetua além dos séculos, porque ela é verdadeira, porque ela é fundamentada na verdade, na pessoa de Jesus. Ela é fundamentada na Trindade. Ao se consagrar, entramos em comunhão com as três pessoas da Trindade, com o Pai, com o Filho. Nós atestamos com esse ato, João 19, 26 a 27. Nós acolhemos Maria como um dom de Deus, como um presente de Deus. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Acolhemos a Maria porque para sermos acolhidos por ela. Acolhemos a Maria porque temos fé em Cristo. Acolhemos a Maria porque nos transformamos em culto espiritual, culto de oferta, dom de si, para Deus e para os outros. Acolhemos a Maria porque somos um povo diferente, o povo da diversidade da igreja, o povo da lei da santidade, não por méritos, mas porque Ele é o Deus conosco. Não porque somos santos, mas porque Ele nos ajudará a ser santos. O Tratado da Verdadeira Devoção não foi escrito para santos, mas foi escrito para fazer santos. Por isso podemos dizer por Maria, com Maria e em Maria. Acolhemos a Mãe de Deus, como a igreja nos orienta, como o discípulo amado acolheu na cruz. E a partir de hoje, ele acolheu a sua mãe entre todos os seus bens. Que você possa acolher Nossa Senhora hoje, que você possa viver a consagração, a visão ontológica do seu batismo, a oferta de si a Deus para os outros. É por isso que nós nos consagramos para os outros, para que outros tenham vida, para que outros também possam, assim como a própria formação nos diz, ao acolhermos Nossa Senhora, atestamos que a Bíblia é verdadeira e que Jesus está vivo entre nós. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos terminar hoje com aquilo que Nossa Senhora nos diz por meio das suas revelações, onde a Virgem Santíssima vai dizer exatamente assim. Deixa eu pegar bem a parte aqui. Ainda que tenhais de carregar a cruz das incompreensões, dos abandonos e da oposição, eu estou sempre ao vosso lado. Estou convosco em cada momento e ajudo-vos a levar a cruz que o Senhor vos pede, pela salvação daqueles que lhes foram confiados. Uma confirmação de tudo a formação de hoje. A Virgem Santíssima nos ajuda a levar a cruz. Ela está conosco. Ela nos ajuda a levar a cruz das incompreensões, do abandono, a cruz da oposição, para salvar. Perdão, caiu. Que você possa saber que a Virgem Santíssima, ao acolher a Virgem Maria,
A Virgem está ao teu lado e te ajudará a carregar a cruz das incompreensões, da oposição e do abandono. E ela te ajudará a levar a cruz pela salvação daqueles que a ti forem confiados. Acolhemos Maria para que consigamos carregar a cruz. Livremos-nos do pensamento secular. Acolhemos a Virgem Santíssima porque precisamos de Deus para que possamos ser nós mesmos. Acolhemos a Virgem Santíssima não por mérito, mas por chamado. Acolhemos a Virgem Santíssima porque se há algum mérito em nós, é porque Ele nos chamou. Acolhemos a Virgem como dom, como um bem entre todos os nossos bens, para que possamos atestar que Jesus está vivo. Que Deus abençoe você. Até a próxima formação. Amanhã vamos falar de, deixe-me ver aqui, consagração mariana no caminho espiritual da igreja. Vamos dividir essa formação em duas partes, tá bom? Então, consagração mariana no caminho espiritual. Hoje falamos consagração mariana segundo a palavra de Deus. Então, hoje foi muito claro tudo aquilo que o Senhor nos colocou, pela força da Mariologia, pela força da nossa Santa Mãe Igreja, amém? Esses são os ensinamentos da Igreja com relação à consagração na Mariologia segundo a palavra de Deus. Quando você acolhe Maria, você atesta que João 19, versículo 26 e 27 é real e Deus é o Deus conosco. Por isso que Deus abençoe você, sua missionária Valéria. Fico aqui com você até amanhã, se Deus quiser, numa consagração mariana no caminho espiritual da igreja. Se você ainda quer fazer a inscrição, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Você vai receber todo esse conteúdo em PDF. Você vai receber 5 apostilas com todo o conteúdo de formação e mais os materiais auxiliares que são aí presentes para você. Não vou falar aqui quais são, porque só vai ter acesso os inscritos na nossa sala virtual no Google. Então entre em contato conosco, faça a sua inscrição e vamos aí nos preparar para a consagração à Trindade por Maria, com Maria e em Maria. Que Deus abençoe você, sua missionária Valéria. Fico por aqui dizendo para você, acolha a Virgem Santíssima. Que Deus te abençoe, salve Maria Puríssima.